na 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina, nós vamos trabalhar um tema que traz muitos conflitos de ideias e pensamentos, e certamente teremos muitas críticas. Nós vamos trabalhar a questão da sexualidade humana. Primeiramente, o Dr. Osmar, que está aqui conosco, vai falar a respeito da parte médica, e depois a doutora Ana Paula, psicóloga, vai falar da parte psicológica de algumas outras alterações. Porque nós sabemos que na biologia nem sempre é tão claro a gente definir homem e mulher. Nós temos alterações aí, anatômicas, fisiológicas, psicológicas, que complicam um pouco isso. Nem sempre é fácil você olhar e falar é um menino, é uma menina, vai ser criado como menino, vai ser criado como menina. Com isso também nós não estamos fazendo uma afirmação positiva a respeito da ideologia de gênero, não é isso. O que nós queremos é analisar a ciência, ver o que a ciência tem para nos informar. E aí então comparar, colocar paralelo ao lado da palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso de uma forma responsável, humana, que não deixe de ser fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo é também humana, respeitando o ser humano nos seus limites biológicos e psicológicos. Então nós vamos iniciar conversando com o Dr. Osmar a respeito desse tema, e em cima dessas alterações, doutor, nós escolhemos alguns, nós conversamos previamente e escolhemos alguns casos que podem ser conversados. E nós não queremos esgotar, porque o assunto é muito amplo, não é verdade? Tem muitos temas que nós poderíamos falar. Então eu já vou direto ao assunto, que o nosso tempo também é restrito. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito para a gente, a respeito dos hermafroditas verdadeiros. Quem eles são, como isso acontece, e se há algum tratamento, algo que pode ser feito para amenizar as dificuldades que eles têm. Hermafrodita, normalmente, a gente vê com muita raridade. Certo. A maioria delas tem órgãos internos duplos, testículo e ovário. E na forma pura, testículo normal, ovário normal, é raro. Normalmente uma gônada, ovário, ou então testículo fica inibido. Ou o XY ou o XX pode permanecer, porque é eucariótico. Mas os caracteres sexuais secundários, eles vão depender principalmente da presença ou não do SRI, que é o que comanda praticamente todas as alterações da genitália e da formação de útero, de ovários, de testículo. Então, no caso, no hermafrodita verdadeiro, se ele tem uma boa quantidade de SRI, sem dúvida vai haver uma masculinização maior, vai predominar. Se ele por acaso não tem, então vai predominar a função ovariana com o desenvolvimento de dois elementos importantes, chamados ductos milirianos, que vão formar o útero, corpo do útero, as trompas, vagina e os superiores, e os 2/3 superiores. Tá, então esse SRI, traduzindo para aqui, é um pedacinho do cromossomo Y, não é isso? Que determina, isso vai produzir a testosterona, os hormônios masculinizantes aí para gerar o menino. Na verdade, ele faz parte do Y. Sim, é um pedacinho do Y ali, que determina isso, que atua nessa característica. Então, esse hermafrodita, ele pode pender mais para o lado masculino ou mais para o lado feminino. E isso externamente também está evidenciado. Pode se assemelhar mais a um pênis e uma bolsa escrotal, ou se assemelhar mais a uma vagina. Ou a ambos. Ou a ambos. A genitália ambígua, que é o mais comum. Certo. Tá jóia. Então, isso daí é uma crise séria para essa pessoa, né, na vida? Sério, sim. Tá. Que tem que ser muito discutido com a família e com o portador dessa anomalia. E nós, como cristãos, não podemos ter esse preconceito, né? Nós temos que saber que essas pessoas precisam de um tratamento, precisam desse cuidado, dessa atenção. E os pseudo-hermafroditas, masculino, feminino, o que é? É o mais comum, é o pseudo-hermafrodita feminino. Então é aquele indivíduo que tem órgãos internos, útero, trompas, ovário, tudo normal. Internamente é uma mulher. Internamente é uma mulher. Externamente, ele quase é uma mulher. Mas existe um pequeno problema.
ele tem um aumento do falo, que ao nascer é confundido com homem. Então é uma mulher normal que o clitóris se desenvolveu. Ficou muito grande, se confundiu com o pênis. E ao nascer, uma das coisas que se observa para dar o primeiro sexo à criança, que é chamado de sexo legal, é que no registro de nascimento vai homem, por causa do falo. Habitualmente, essa criança ao nascer é que deve ser visto esse fato. Quando esse fato ocorre, e é possível, em geral se dá a notícia para a mãe que ganhou uma menina, mas que tem um pequeno carocinho que tem que ser retirado. Mas normalmente isso não ocorre. Essa criança é criada como homem, se desenvolve como homem, e mais tarde se entende como homem e é homem. Resta agora como corrigir o problema, porque ela é estéril, ela não urina de pé, e é o seu motivo que ela procura médico. Nessa circunstância, seria tratar dependendo do que ela devia ser. Se ela se sente como homem, se sente como mulher, então seria essa a diferenciação. É esse o caso que nós já conversamos, você falou daquele boiadeiro? Boiadeiro. Talvez você pudesse contar de forma, né? de forma simples. Nós vemos um amansador de animais que foi ao hospital, ao ambulatório de urologia, queixar, cuja queixa dele é que não conseguiu urinar de pé, que é um característico da sexualidade masculina, urinar de pé. E ele teria que agachar, e os outros ficavam debochando dele, porque tinha que agachar e entrar em uma moita, porque ele não tem uretra, o falo. O clitóris não tem uretra. O clitóris cresceu, parece um pênis, só que ele urina como uma mulher. Não estava ali. Então, inicialmente, pensaram em hipospádia, pensaram em uma série de coisas, implantação vaginal da uretra, etc. Nos chamaram e acharam estranho o caso. Eu fui ao ambulatório ver e a gente lembrou que o que a gente tinha ali em mãos era um clítoris, não era um pênis. E que, ao palpar, a gente sentiu um abaulamento externo e um tumor abdominal. Então, era uma mulher sexualmente, cromosomicamente feminina, com todos os órgãos femininos e o crescimento de um falo. Isso é ocasionado principalmente por alterações hormonais. Existe alguma doença chamada adrenogenital, a suprarrenal produz muito androgênio na mulher, na mãe grávida. Mas também é comum o uso de testosterona em mulheres grávidas, porque vai masculinizar o feto, sem dúvida. E nessa situação, então, hoje se admite que todos esses fatos devam ser levados ali, porque esse moço, nós não podíamos falar para ele, você é uma mulher. Muito difícil. Então, o que foi feito? Ele foi tratado como homem. Foi feita a retirada do útero, porque esse útero estava cheio de sangue menstrual e os meses foram deixando retido. Porque a vagina que tinha, os 2/3 da vagina não se comunicavam externamente. Ele acumulava aquele sangue dentro dele. Ele acumulava. Ele referia que tinha um pouco de dor, mas não era sempre, era de vez em quando. Esse de vez em quando era mensal. E ele tinha toda uma estrutura psicológica, familiar e legal, homem. Então, depois de várias reuniões, nós chegamos à conclusão que ele deveria fazer a cirurgia. E essa cirurgia eu teria que fazer, porque seria uma cirurgia feita por ginecologista. A esterectomia, a furectomia, e recanalizar praticamente todas. E a cirurgia plástica, a inserção de um pênis artificial e uma bolsa escrotal que era colocada nos grandes lábios. A bolsa escrotal era uma bolinha de téflon, então eles colocavam 2 bolinhas ali. É importante o homem sentir que as bolas deles estão em dia. Um fato interessante é que esse paciente, quando soube que era ginecologista que estava cuidando dele, ele proibiu a minha entrada. Ele não queria que eu fosse mais. Sim, eu iria achar estranho se fosse do médico e ele me encaminhasse para o ginecologista. Foi pedido o internamento dele para a enfermaria masculina
e ele ficou lá e nós procuramos tratar dele lá, conforme ele admitiu. Isso nos traz um ensinamento muito importante. A tomada, a correção dos defeitos genéticos tem que ser feita segundo a formação, segundo o sexo familiar, o sexo social, e aquilo que ele admite ser, e aquilo que ele é. Verdade. Eu fico pensando, muitas vezes, os legalistas, né? Eu como pastor já escutei isso. Os radicais que querem ser igual os fariseus da época de Jesus, se apegam em leis, e que são leis que nem são leis de Deus, e falam assim, não, o sexo é o sexo genético. Agora, como você vai chegar para uma pessoa, para um João, que foi criado a vida inteira como homem, é boiadeiro, adestrador de cavalo, né, musculatura, já tem atração por mulher, e você vai chegar e falar assim, olha, o teu problema é que você não é João, você é Maria, você vai ter que viver como Maria. Não dá. O detalhe importante que ele referia na história dele que ele tinha atividade sexual. Exatamente. Não tinha. Imagina você chegar para alguém como eu e você, homens formados como homens, alguém chegar e falar, descobrimos que você é mulher, você vai viver como mulher agora. Então nós temos que tomar esse cuidado como igreja, para não colocarmos um fardo nas costas das pessoas que nem o próprio Deus tem colocado. Mas vamos continuar, nós temos ainda 8 minutos aí para falar a respeito de mais 2 ou 3 casos. É outra situação dos homens que são XX, porque XX normalmente, geneticamente, é esperado que se formem mulheres. Homens são XY. E esse caso dos homens que são XX, o que o senhor tem a nos dizer? Normalmente, esses casos aparecem na investigação de infertilidade. Eles são homens normais, mas tem um cariótipo masculino, XY. E o XY seria se ele tivesse ejaculação, não tivesse problema de gravidez, mas isso não aconteceu. Ao examinar esse moço, então se percebe que os órgãos internos dele estão todos normais, mas ele tem um cromossomo XX. Isso faz com que ele não produza espermatozoide, porque não desenvolve tecido, porque não desenvolve a uretra, desenvolve uma série de coisas. Então, normalmente, como ocorre no homem, o homem não é muito chegado a tratar a infertilidade, ele se abandona. No caso, fica sem diagnóstico, principalmente se o médico não pega um cariótipo, para saber que ele tem uma lesão grave, né, cromosoma. Outros casos são resolvidos com a inseminação artificial. Então, esses casos são casos para clínica de reprodução em que você tem um homem normal com azoospermia. É um indivíduo normal, porque ele tem SR, vive como homem, educado como homem. Então, é feita uma inseminação com um sêmen adquirido, um sêmen doado. Então, é mais uma outra situação, né? Que geneticamente é XX, era para ser uma mulher, pensando assim, mas é um homem. É um homem. Externamente é um homem, que se ele não na época de ter o filho, ele não se incomodar com a esterilidade, ele nem vai descobrir que geneticamente ele é XX. E como que de repente nós vamos dar uma sentença de que ele é uma mulher geneticamente, então está vivendo em pecado, isso não cabe a nós julgar. Então é uma questão da natureza aí que nós temos que entender que a biologia nem sempre ela nos agrada, nem sempre vem da forma que nos agrada. E a síndrome de Morris, o que você tem a nos dizer? A síndrome de Morris, antigamente era chamada como testículo traidor, porque o indivíduo tinha testículo e não tinha realmente um desenvolvimento sexual compatível. Esse indivíduo tinha somente um orifício de meio centímetro que poderia ser uma vagina. Então, se observou o seguinte fato: ele era um indivíduo com um cromossomo XY. Só que os testículos estavam presos, ou na fosseta inguinal, ou no conduto deferente. Ele não migrava para as bolsas. Então, na linguagem popular, no saco ele não tinha as bolas. Não tinha bola. Tá certo. Então, esse testículo era também um fraco indutor da SR. Então, ele teve dificuldade de migrar e a bolsa escrotal dele também ficou atrofiada. Então, ele ficou com um aspecto feminino externo. Por que isso? Em função de que o hormônio produzido, a testosterona,
incapaz de fazer essas modificações. Mas o hormônio feminino, que normalmente o homem tem nos seus tecidos, foi capaz de transformar a genitália externa numa genitália feminina. E ele aparece, ele vai aos ambulatórios, vai à consulta, porque não tem menstruação. A falta de menstruação, e se ele casar, ele vai ver que tem impossibilidade de manter um regime sexual normal do casal. É chamado tecido feminizante, e na realidade é um problema genético. Certo. É mais um caso que nós temos que repensar antes de dar uma sentença, um julgamento duro para essas pessoas. E o senhor também teve uma experiência boa, agora saindo um pouquinho, mas ainda nesse tema dessas questões de sexualidade humana, sobre os transexuais. Você era um dos responsáveis aí por aquela cirurgia de mudança de sexo na Universidade Estadual de Londrina. E tem alguma experiência, e nós conversamos, já compartilhou comigo, eu acho que é interessante compartilhar com as pessoas a respeito da transexualidade, porque hoje eles não conseguem identificar nada genético, nada assim, definir se é alguma alteração ou não, mas a prática é importante para a gente ver que não é uma questão tão simples, não é uma questão de depravação sexual, em muitos casos, ou em alguns casos, né? A gente sabe que tem muita gente que vive a sua sexualidade como heterossexual ou homossexual de uma forma depravada. Mas os transexuais verdadeiros mesmo, eles têm uma situação muito difícil que eles vivem, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente. Tanto o homem como a mulher podem ser transexuais. Na formação do sexo, então, masculino e feminino, claro que está ali o sexo cromossomo, XX ou XY, a formação das glândulas, o ovário, o testículo, a formação do útero interno na mulher, ou a formação dos órgãos externos, masculino e feminino. Quer dizer, você tem um homem pronto, ou tem uma mulher pronta. Perfeito aos olhos. Mas só que ele não se sente com o corpo do sexo que foi dado para ele. Porque o sexo foi dado para ele foi o sexo de visão. De tem pênis, é homem. É homem. Nasceu, cresceu, se desenvolveu, tem pelos, é homem. Tem agressividade, é homem. Só que o cérebro dele não reconhece isso. Então, eles têm sofrimentos terríveis, em função de que a impressão que eles estão vivendo um corpo que não é deles. Alguns casos que nós vimos, a maioria relatava que não se olhava no espelho, tanto o homem como a mulher. Ele não resistia a ver uma mulher, ele queria ver um homem. E o homem queria ver mulher. Então, nessa história, eles tinham um problema sério, um enorme caso de suicídio, enorme caso de patologias emocionais gravíssimas por causa desse problema. Casos de automutilação também? Casos de automutilação. Nós vimos mulher, a gente acabou vendo lá no pronto-socorro, ela apareceu simplesmente muito mal. Ela com um ferro em brasa, ela queimou as mamas. Ela destruiu as mamas com um ferro em brasa e complicou, ela ficava indo para o hospital por isso, e ela chegou à conclusão que ela não era maluca, ela era transexual. Então, em função disso, o transexual hoje, ele é olhado com um certo desdém, é taxado por um certo desdém. Claro que é o mais raro, não é uma patologia, mas é uma aparência que engana, porque o indivíduo é um sofredor crônico. Então, o que fazer nessa situação? Quando a gente procura ver que existe um sofrimento muito grande, esse indivíduo se entende por mulher e é homem, então nós temos que, na cirurgia, no tratamento, adequar os órgãos externos dele, internos, com aquilo que ele quer ser, com aquilo que ele é. E a mulher é a mesma coisa. É retirado o útero, retirado ovários, retirado a vagina e é implantado um pênis e dado ao hormônio masculino. Todos os dois recebem hormônio do sexo oposto, que em geral o XX queria ser XY e o XY queria ser XX. Certo. Ele se entende daquela forma, né? Ele se entende dessa forma. Eu sei que hoje em dia essa turma que sofre tanto acaba sofrendo mais por causa da vergonhice de alguns, né? Que se dizem transexuais e não são transexuais. Mas nós, como igreja, nós temos que não julgar prontamente, porque tem alguns que não são
e a mente pervertida e se dizem e acabam atrapalhando as chances desses outros que são realmente transexuais de ter o tratamento que eles precisam, que a ciência pode ofertar para eles. Tá certo, nós, como eu disse, nós não queríamos esgotar o assunto, porque é um assunto muito longo, daria para horas e horas, acho que cursos e cursos de medicina e psicologia em cima disso. Sim, mas é simplesmente dar uma noção para a igreja, que eu entendo que a igreja precisa compreender o básico, pelo menos ter uma noção de que as coisas não são tão simples e que muitas vezes quando você pensa nessas crises de sexualidade que muitos passam, não dá para a gente generalizar e falar tudo sem vergonha, ou tudo isso, ou tudo aquilo. Não, porque tem casos que realmente a pessoa está em sofrimento e ela merece ser tratada com amor, com carinho e respeitada pela igreja. Então que Deus continue nos abençoando, nos dando um coração como o coração de Cristo para tratar essas pessoas com amor. E desde já agradeço ao Dr. Osmar pela participação aqui no nosso Nutri nesta manhã. Obrigado por nos convidar para participar. Certo.